Amém? Jesus é o Senhor. Estamos alegres por podermos estar reunidos e desfrutar dessa mensagem maravilhosa. E partiam o pão de casa em casa, parte 2. Nosso coração ainda é trazer alguns princípios relacionados a essa reunião tão importante, a essa prática de fé que nós exercemos. Rogamos aos irmãos para que possam estar em espírito de oração. E eu mesmo, antes de dar início à palavra, gostaria de fazer uma oração com os santos. Amém? Senhor, nesse dia nós nos colocamos diante do Senhor com o fim de recebermos da sua palavra. Pedimos o seu Espírito, pedimos para que o Senhor traga aos nossos corações sabedoria e revelação, para que possamos compreender o seu desejo, para que possamos estar unidos ao seu propósito. Guarda o nosso coração, sustenta a nossa fé, Senhor, e nos alimenta com a sua palavra. Queremos seguir o Senhor, queremos ser aqueles que desfrutam e testemunham desta grande salvação que o Senhor tem operado. Nós te louvamos e abençoamos todos os irmãos que estão em seus lares, todas as famílias, em Jesus. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Gostaria de iniciar essa comunhão lendo com os irmãos Atos capítulo 2, o versículo 42. Jesus é o Senhor. Atos capítulo 2, versículo 42. Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46. Aleluia. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém. Na última mensagem, nós vimos que a reunião do partir do pão ela está ligada à nossa prática de fé. Está ligada à nossa perseverança. Isso nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 42. Nós vimos também que partir o pão é uma ordenança do Senhor. Nós recebemos dele essa comissão e essa prática, ela existe todo o primeiro dia da semana. Nós, segundo o que recebemos do Senhor, partimos o pão. E o partir do pão ainda está ligado ao nosso desfrute e ao nosso testemunho. Os primeiros cristãos, eles partiam o pão de casa em casa, mas também partiam o pão em um lugar específico. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, gostaria de ler com vocês, o versículo 20. Jesus é o Senhor. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Então eles partiam o pão de casa em casa, e também partiam o pão juntos em algum lugar específico. Com qual frequência? Eles partiam o pão diariamente, mas também haviam momentos que se reuniam especificamente com este fim. Podemos ler Atos capítulo 20, versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles partiam pão de casa em casa e partiam pão em lugares específicos. Eles partiam pão diariamente, mas também se reuniam em dias específicos com este fim. Esta era uma prática dos primeiros cristãos, essa é a nossa prática hoje, é o nosso exercício de fé, é uma ordenança do Senhor e é a nossa perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. O pão que nós partimos, a mesa e a ceia do Senhor, ela está ligada ao nosso desfrute, à nossa participação, mas também está ligada ao testemunho que nós damos e anunciamos a vinda do nosso Senhor.
Essa reunião ela é importantíssima e ela está sobre um princípio espiritual. Ainda falando sobre a mensagem anterior, até mesmo gostaria de encorajar os irmãos que ainda não viram a primeira parte dessa mensagem a desfrutarem dela, porque essas duas mensagens fazem parte de um todo. Então é importante que você veja a primeira parte e desfrute hoje dessa segunda porção. De acordo com o que nós vimos, a prática de partir o pão, ela está sobre um princípio espiritual de comunhão, unidade, justiça e paz. Nós vimos isso na experiência de Melquisedeque, quando este foi até Abraão. Isso está relatado em Gênesis capítulo 14. Jesus é o Senhor. Versículos 17 ao versículo 21. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Ainda em Hebreus capítulo 7, Jesus é o Senhor. Hebreus capítulo 7, os versículos 1 e 2. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. O partir do pão, ele está sobre o princípio da comunhão. Abraão havia derrotado os reis e ao seu encontro veio Melquisedeque. Primeiro se interpreta rei de justiça e depois rei de Salém. Então nós podemos inferir, nós podemos extrair este princípio bíblico, mostrando que o pão e o vinho que veio até Abraão por meio de Melquisedeque era um pão que estava dentro de uma esfera de justiça e dentro de uma esfera de paz. É sobre esta base que está o nosso partir o pão. Justiça e paz. Esse pão e vinho, ele representa a nossa comunhão, ele representa a nossa participação comum. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abraão encontrava eco em Melquisedeque. Abraão e Melquisedeque possuíam o mesmo vínculo de fé. Participavam da mesma essência adoradora, da mesma essência de adoração. Adoravam ao Deus Altíssimo, ao único Deus verdadeiro. Então ali, Abraão e Melquisedeque desfrutaram de pão e vinho sobre a base da justiça e sobre a base da paz. Que momento memorável, que momento significativo e que momento profético. Ali estava sendo estabelecido o princípio da comunhão. Comunhão essa que nós veremos hoje com um pouco mais de detalhes dentro de Mateus, capítulo 26. Vamos abrir nossas Bíblias. Irmãos, eu quero encorajar a todos, embora seja projetado na tela os versículos bíblicos, eu quero encorajar você que possui a sua Bíblia a usá-la. Amém? A manuseá-la para que a gente possa ter uma experiência gostosa com a palavra de Deus. Leia na Bíblia, leia na tela, leia sua Bíblia de todas as maneiras, mas leia. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículos 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Até o versículo 19. E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem, diz ele, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19, e eles fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa.
O Senhor já havia celebrado a Páscoa com os discípulos anteriormente. Mas dessa vez havia algo no coração do Senhor. Em Lucas, capítulo 22, o versículos 14 a 18, tem uma porção muito rica. Lucas 22, versículos 14 a 18. Fala assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Essa não era uma Páscoa comum. Não era uma celebração, não era apenas um ritual anual que eles estavam cumprindo. Havia um peso nessa Páscoa. Essa seria a última Páscoa do Senhor com seus discípulos. E ali, ele se preparava e ele tinha até mesmo sentimentos de ansiedade para que esse momento chegasse. O versículo 15 fala: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. 16, pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Essa noite, essa Páscoa, essa celebração tinha um peso espiritual. Isso ocupou o coração do Senhor e fez com que ele tivesse até mesmo certa ansiedade. Ele desejou ardentemente que esse momento chegasse. Era um momento em que haveria a transição da antiga aliança para a nova aliança. A Páscoa, que foi celebrada pelo povo de Israel durante tantos anos, desde que fora estabelecida, desde que o cordeiro foi imolado ali no Egito, desde que seu sangue foi derramado e sua carne foi assada, e os israelitas comeram, o povo de Israel comeram em seus lares, com seus familiares. Desde que o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas, e o anjo da morte passou, ferindo todo o primogênito ali no Egito, menos aqueles que estavam dentro do lar em que havia o sinal de sangue. Desde aquele tempo, ano após ano, era celebrado a Páscoa, a passagem. E aqui, o Senhor celebrava com uma realidade espiritual. Ele trazia para aquela noite, ele trazia para aquela celebração uma realidade espiritual. Diante dos discípulos estava o verdadeiro Cordeiro. Diante dos discípulos estava a verdadeira Páscoa, o que dava sentido a todo aquele ritual. Diante dos discípulos estava aquele que trazia a expressão real do que eles praticaram durante tanto tempo. Aqui o Senhor estava fazendo uma transição. Agora, põe fim aos rituais e introduz a realidade. Põe fim àquilo que é uma experiência religiosa e vazia e se torna uma experiência cheia de vida. Eles estavam diante do Cordeiro de Deus. Então, cada momento naquela noite, cada momento naquela ceia, que seria a última ceia do Senhor com seus discípulos, tem um peso de glória, tem um peso neotestamentário e tem um peso que aponta para a nova aliança. Jesus é o Senhor. Podemos continuar em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, fala assim: quero que todos os homens sejam tais... 1 Coríntios 5. Amém? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado.
Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia! Cristo é a realidade da Páscoa. E a mesa e a ceia do Senhor, a experiência daquela noite, que se tornou a nossa prática de fé, expressa, externa, esta nova aliança. Quando Cristo Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos, quando ele tomou o cálice e deu aos seus discípulos, ali se cumpria a Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela experiência apontava para o sacrifício que em breve seria feito. E ele instituiu aquele momento para que se tornasse a nossa prática e o nosso exercício de fé, até o dia em que nós nos reuniremos com o Senhor para sempre, e com Ele cearemos. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomai, comei, isto é o meu corpo. O Senhor apresentou aquele pão que ele quebrou, aquele pão que ele partiu, apresentou como seu corpo. O Senhor já havia falado algo com respeito a isso quando estava com seus discípulos em João, capítulo 6. Convido os irmãos para irem até lá comigo. João, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos. No versículo 35, fala assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Versículos 48 a seguir. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus é o Senhor, versículos 57 e 58 ainda de João capítulo 6. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Este é o pão. O pão que nós partimos, de um lado ele representa este corpo físico do Senhor. Essa carne que foi entregue para a remissão dos nossos pecados. Essa carne que foi partida, essa carne que sofreu, essa carne que sangrou, essa carne que foi quebrada, essa carne que foi moída, está representada no pão que nós partimos. A carne que tanto nos impede de chegar a Deus. Essa carne, esse corpo que nós partimos ali, ele representa o corpo do Senhor Jesus, que veio em carne. Veio como um homem, com o corpo ou com a carne semelhante ao corpo do pecado, todavia sem pecado. Por isso ele estava apto a entregá-lo por nós. A carne que faz separação entre nós e Deus. No momento em que foi entregue, ela foi partida. Isso está em Mateus capítulo 27, versículo 51. Mateus 27, versículo 51. Fala assim: ó Senhor Jesus, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Quando ele entregou a sua carne, o pão foi partido. E aquilo que nos impedia de entrar na presença de Deus, aquilo que nos impedia de entrar no Santo dos Santos, já não impede mais. O pão foi partido, a carne foi partida, o véu foi rasgado de alto a baixo.
Isso indica que essa ação veio de Deus para o homem, veio dos céus para a terra. O véu se rasgou, agora não existe nada que te impede de entrar no Santo dos Santos. A carne, o véu que separava, já não separa mais. Hebreus capítulo 4. Jesus é o Senhor. Hebreus capítulo 4. Vamos ver, aqui é uma corrida entre eu e os irmãos da técnica aqui, para ver quem projeta primeiro. Hebreus capítulo 4, dessa vez eu ganhei. Versículo 16. Aleluia. Amém? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ainda antes de tecer o comentário, Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, amém, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu esse que foi partido, isto é, pela sua carne. 21. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O pão que nós partimos representa a carne do Senhor que foi entregue. Representa o véu que se rasgou de alto a baixo, representa o caminho que se abriu para que pudéssemos entrar no Santo dos Santos. O pão que nós partimos é uma experiência de fé. O pão que nós partimos está ligado ao que nós cremos. Você crê nisso, amados irmãos? O pão que você parte todo o primeiro dia da semana, como é a nossa prática, ele está ligado à sua fé. Ele está ligado ao crer. Se você come este pão, você está anunciando, você está proclamando, você está dando um testemunho de que você entrou no Santo dos Santos. Que você se aproximou do Pai pelo Filho, através dele, e agora você goza de uma comunhão viva no Santo dos Santos. Você não está mais na experiência do átrio exterior. E você também não está mais na experiência do santo lugar. Você entrou no lugar santíssimo. Você está no lugar mais íntimo. E este lugar lhe foi aberto pelo sacrifício de Cristo Jesus. Este lugar te foi aberto pela carne que foi partida, pelo véu que foi rasgado. Aleluia! Essa deve ser a nossa experiência com respeito à mesa do Senhor. Embora o pão e o cálice que nós abençoamos, eles são símbolos, a realidade dela é o que nós vivemos em nosso espírito. Embora o pão e o cálice sejam símbolos sagrados, símbolos que externam a nossa fé, a realidade deles está no seu viver diário. A realidade deles está no quanto você entra na presença de Deus. E se existe algo que te impede de entrar, você precisa conhecer a realidade da mesa. Por isso o Senhor, ele estava até mesmo ansioso para que aquele dia chegasse, porque aquele dia representava que não há mais separação entre nós e eles. É o momento em que ele se uniria intimamente com os seus discípulos, aquele momento, aquela ceia que foi celebrada, quando ele partiu o pão, quando ele tomou o cálice. Ele estava introduzindo uma nova aliança. A antiga aliança agora passou. Na antiga aliança, o povo ficava no átrio. Direito ao santo lugar era apenas para alguns, para os sacerdotes, para a tribo de Levi, para os filhos de Arão. Entrar no Santo dos Santos era um privilégio que acontecia uma vez por ano. Esse privilégio era dado ao sumo sacerdote. E mesmo assim ele entrava no Santo dos Santos com temor. Agora Hebreus nos encoraja a entrar com intrepidez. Há um temor.
Mas misturado a esse temor há uma experiência de amor, de salvação e de segurança. Segurança essa que nós encontramos no sacrifício de Cristo Jesus. Essa é a nova aliança. Quando você come o pão e bebe o cálice, o seu coração precisa estar queimando. Oh, Senhor Jesus, o seu espírito precisa estar fervendo. Porque não são meros símbolos. Eles traduzem o que acontece aqui dentro. Eles traduzem a nossa unidade, eles traduzem o nosso amor, eles traduzem a justiça, eles traduzem a paz. É muito gostoso. Senhor Jesus, partir o pão é uma experiência em que você não pode abrir mão. Ela é o resultado de uma experiência que você tem com o Senhor ao longo da sua vida, ao longo da sua semana, ao longo dos seus dias. Partir o pão traduz a realidade da nossa comunhão, porque de um lado esse pão representa o corpo físico do Senhor, mas de um outro lado, esse pão representa o seu corpo místico, ou seja, o corpo que está sendo produzido, que une os membros, que são aqueles que são chamados pelo Pai. O corpo místico do Senhor é o corpo de Cristo, que tem Ele como cabeça e tem os muitos membros como os filhos de Deus. Você faz parte dessa unidade. Eu quero ler alguns versículos. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Esse versículo está ligado a 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Oh, Senhor Jesus, quando eu e você partimos o pão, nós estamos declarando, nós estamos dando testemunho, nós estamos externando a nossa experiência de unidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito, mas também da unidade entre nós, os irmãos. Por isso, o pão que nós partimos, de um lado ele está ligado à nossa redenção, representando o corpo de Cristo que foi partido por nós. Mas de um outro lado, ele representa a edificação, que inclui todos aqueles que foram chamados e incluídos para dentro do seu corpo por meio do batismo, por meio da experiência de sermos introduzidos pelo Espírito Santo dentro do próprio Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Eu quero que você guarde isso no seu coração. O pão representa a nossa redenção e o pão representa a nossa edificação. Ele representa de um lado o que o Senhor fez e de um outro ele representa o que ele está fazendo e ainda representa o que será consumado. Louvado seja Deus. Aí o versículo 27 de Mateus 26, vamos voltar. Mateus capítulo 26, o versículo 27, tá bom? Fala assim: a seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Mateus capítulo 26, versículo 27. Tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. De um lado, o pão representa o corpo, mas o cálice, o conteúdo, representa o sangue. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículos de 11 a 15. Hebreus 9,
versículos de 11 a 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, louvado seja Deus, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue está ligado à remissão de nossos pecados. O sangue está ligado ao caminho que nós tomamos, a paz que justifica a nossa consciência de todas as obras mortas. Irmãos, a mesa e a ceia do Senhor, o partir o pão, não é uma experiência de condenação. Quando você chega diante da mesa do Senhor, você não está diante de um tribunal injusto. Pelo contrário, você está diante de um trono de justiça. E o caminho que te permite a chegar a este trono de graça é estabelecido pelo sangue. Este é o novo e vivo caminho. Por isso o Senhor fala que é o sangue da nova aliança. Outrora você não podia entrar na presença de Deus. A antiga aliança não permitia que você entrasse na presença de Deus. A antiga aliança era temporária. Ela te justificava exteriormente. Ela te justificava parcialmente. Ela era como um processo inacabado. Era como uma promissória. Mas o pecado ainda estava. Embora ele estava encoberto por causa do sangue de bodes e de touros, mas o preço ainda deveria ser pago, e este foi pago, quando Cristo Jesus morreu naquela cruz, quando do seu lado verteu sangue e água, quando sua carne foi partida, quando o seu sangue foi derramado, eis a expiação, eis a verdadeira aspersão do sangue sobre o propiciatório, e ali ele se tornou favorável a nós. Agora eu e você podemos entrar na presença de Deus. Este é o novo e vivo caminho, é o sangue da nova aliança. De um lado, o pão nos leva a participar de sua vida, mas o cálice nos leva a desfrutar dele como todas as bênçãos. O pão é a nossa participação na vida de Deus. Nós nos unimos a ele. Mas o sangue é a nossa porção, é o nosso desfrute das bênçãos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Eu quero que você mude o seu conceito com respeito à mesa e à ceia do Senhor, quando você se achegar diante dela. Não tenha aquela mesa, não faça dessa experiência uma experiência de condenação. Muitas vezes a expressão que nós vemos no rosto dos irmãos é uma expressão de medo. Temor é algo interior e nós possuímos, e nós cultivamos temor de nos apresentarmos diante de Deus, mas o medo não deve existir. Ao invés do medo, precisa haver a experiência de amor. Precisa haver a experiência de paz. Precisa haver uma experiência onde você se sente seguro. Onde você se sente qualificado. A mesa, irmãos, não te condena, a mesa te qualifica. A mesa te justifica. A mesa te aproxima. A mesa te refaz. A mesa te renova. A mesa não é um instrumento, uma prática para condenação. Mas é uma experiência, uma prática de fé, justiça e paz. Paz com Deus, reconciliação entre o homem e Deus, e comunhão entre os homens, no Filho de Deus.
ainda, 1 Coríntios capítulos 10, versículo 16, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Eu vou ler novamente. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O sangue, o cálice, é a porção de bênção que Deus separou para você. O que estava destinado a nós era o cálice da ira. Nós não vamos ler, mas está em Apocalipse 14, Isaías 5. Vamos ler pelo menos Isaías 51, versículo 17. Isaías, capítulo 51, versículo 17. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua mesa. Obrigado pelo pão, pelo vinho, pelo sangue. 51, 17, amém, os irmãos já projetaram. Vamos ler? Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento e o esgotastes. Este cálice de ira, ele é destinado a todos aqueles que não participam de Cristo, a todos aqueles que estão perdidos, presos, cativos na experiência do pecado. Um dia, essa ira será derramada sobre todos aqueles que se rebelam contra Deus. Essa ira será derramada sobre todos aqueles que ofendem a sua justiça, daqueles que são seus inimigos. E esta era a minha e a sua porção no pecado. Mas sabe quem bebeu este cálice? João capítulo 18, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11. Logo ali, na experiência do jardim do Getsêmani, quando vieram os soldados para capturá-lo, e Pedro, ali naquele impulso natural, tira a sua espada da bainha e corta a orelha do soldado, o versículo 11 do capítulo 18 de João fala assim. João, capítulo 18, versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Cálice da ira foi a porção que coube a ti. Cálice da bênção é a porção que cabe a nós. Ó Senhor Jesus, Ele bebeu o cálice da ira para que eu e você pudéssemos beber do cálice de suas bênçãos. Quando você parte o pão, você tem isso em seu coração? Todas as bênçãos, todas as promessas de Deus, todas as suas vivas e muito preciosas promessas. Quando você bebe o cálice, elas representam, estão todas ali representados como sua porção através do Filho, através do sangue. Salmos, dá vontade de ficar lendo. Salmos 16. Salmos, capítulo 16. Jesus é o Senhor. Salmos, livro de Salmos, número 16. O versículo 5. Jesus é o Senhor. Livro de Salmo, número 16, versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Ainda em Salmos, vamos ler o número 23. Salmo de número 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aleluia! Irmãos, o seu cálice tem transbordado nesses dias. A misericórdia de Deus tem se revelado a nós semana após semana, dia após dia. Deus tem nos dado as suas promessas, tem nos dado as suas revelações, os seus mistérios, né? Aqueles que estiveram ocultos outrora, agora estão sendo revelados, e você tem provado disso. Essa é a sua porção.
Não abra mão disso. O seu cálice transborda. Pão e cálice dizem respeito à nossa comunhão, à nossa participação. Ainda 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Eu amo esse versículo. Oh, Senhor Jesus, amém. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. O pão e o vinho representam essa comunhão, representam essa participação comum que nós possuímos no Filho de Deus. Nós fomos chamados à comunhão de seu Filho. E isso se dá por meio da experiência de redenção. Colossenses capítulo 1, versículos 1, capítulo 1, versículos 13 e 14, por favor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora os versículos 19 a 22, ainda de Colossenses capítulo 1. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, a redenção é o caminho, a sua morte, a sua carne partida, o seu sangue derramado, é o acesso que nos foi dado para que nos uníssemos a ele, ao Filho, nessa experiência de fé. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós somos chamados para participar dele, nós somos unidos a ele, estamos mesclados a ele, participamos da sua natureza, participamos da sua obra, participamos do seu propósito. A experiência do pão, a experiência do cálice nos leva a essa unidade com o Filho de Deus. Isso indica, irmãos, a unidade do Filho é a unidade com o Pai. Quando nós participamos dele, nós participamos do Pai. Quando nós estamos nele, as bênçãos do Pai são derramadas a nós pela nossa união com o Filho. Ainda em Efésios capítulo 1, versículo 3, Jesus é o Senhor. Olha o que diz, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Fomos chamados à comunhão de seu Filho. Que comunhão é essa? A unidade do Filho com o Pai, o prazer do Pai e do Filho, o desfrute deles, a comunhão que existe desde a eternidade. Lembra em Provérbios 8, quando fala que o Filho era as suas delícias? Quando ele repousava, quando ele gozava no Filho, quando ele gozava do Filho, da sua presença, dessa comunhão íntima e pessoal, ele nos introduziu neste gozo. Ele nos introduziu para participar dessa esfera de amor. A unidade que existe entre o Pai e o Filho, as bênçãos de Deus que estão no Filho se tornam sua. Quando nós nos mesclamos a ele, este é o pão que nós partimos, esse é o cálice que nós bebemos. Isso tudo está ali descrito, está representado, está em figura, está simbolicamente representado pelo pão e pelo cálice. Mas a realidade dessa figura, a realidade desses símbolos espirituais, a realidade desses símbolos sagrados, é a sua comunhão
no Espírito. É a sua participação das bênçãos espirituais de Deus no Filho, no seu corpo. Efésios capítulo 1, ainda, versículos 18, eu já estou entrando na fase final, capítulo 1, versículos 18 a seguir. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Toda a conquista do Filho está sendo entregue, ou foi entregue, à igreja. O que o Filho conquistou, ele fez com que você participasse. A sua vitória, o seu gozo, a sua ascensão, a sua entronização, a sua porção é compartilhada com os membros do seu corpo. Quando você come o pão e bebe o cálice, você está dando testemunho de que você faz parte dessa vitória. Por isso, a mesa que é representada ali, ela representa a vitória do Senhor sobre todo o principado e potestade. Representa a vitória do Senhor sobre todos os demônios. Representa a vitória do Senhor sobre o nosso ego. Representa a vitória do Senhor sobre a nossa carne. Ali, diante de nós, a mesa do Senhor representa a vitória do Senhor sobre os seus inimigos. E quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos dando este testemunho. Esse testemunho de vitória. Nós nos alegramos porque Ele, Cristo Jesus, venceu e nos incluiu na sua vitória. Ele ganhou o título. Ele é o maior vencedor deste universo. E eu e você compartilhamos dessa vitória, compartilhamos deste gozo. A mesa aponta para a nossa unidade, aponta para a nossa união com Ele e nosso desfrute da sua pessoa, de suas obras e de todo mais. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, eu quero ler um último versículo, eu vou pular aqui alguns pontos, para não estender demais, em João capítulo 17. Jesus é o Senhor. João capítulo 17, versículo 21. 17 e 21. Fala assim: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu quero ler na versão atualizada da King James, João capítulo 17, versículo 21. Eu gostei muito da expressão usada aqui. Fala assim: Jesus é o Senhor. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O Filho está no Pai. O Pai está no Filho. E nós estamos nele. Entende? Ele nos introduziu na comunhão com o Pai por meio do seu corpo. O seu corpo partido, o seu sangue vertido, pelo seu Espírito, ele nos trouxe essa unidade. Agora nós estamos mesclados ao Filho. E no Filho nós desfrutamos de todas as riquezas do Pai. Falar que nós estamos mesclados ao Filho indica que nós estamos unidos uns aos outros. Irmãos, a experiência da mesa, a experiência do pão, mostra a nossa unidade com o Deus triuno, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Mas também mostra a nossa unidade uns com os outros. Eu e você estamos unidos na mesma experiência espiritual. Precisamos discernir este corpo. Não pode haver dificuldades entre eu e você. Não pode haver dificuldades entre você e um irmão. Você precisa entender que nós estamos unidos no corpo, que o sangue foi derramado, que o corpo foi partido para que haja paz. Se não há paz na sua consciência, se não há paz no seu coração, você não está discernindo o corpo. O corpo precisa ser discernido. Nós estamos unidos numa mesma experiência espiritual. Em João capítulo 14, 15, 16 e 17, nós vemos a realidade dessa unidade, que é amor, que é verdade, que é glória. Então a mesa é uma experiência de amor, a mesa é uma experiência de verdade e a mesa é uma experiência de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos encorajar você a continuar neste exercício de fé. Até que as nossas reuniões voltem, nós estamos partindo pão em nossos lares. Reunida a sua família, ore, invoque, louve, desfrute da porção que Deus preparou para você. Não faça, mais uma vez, me permitam dizer assim, não faça dessa experiência uma experiência corriqueira. Encha-se de temor, encha-se de gratidão. Exercite o seu espírito. Permita que o Senhor traga uma esfera de paz. Arrependa dos seus pecados. Reconcilie-se com sua esposa. Reconcilie com seus filhos. Reconcilie-se com os irmãos. Coma do pão e beba do cálice. Para encorajar a vocês, para encorajar a igreja em Belo Horizonte, a partir deste domingo, nós estaremos reunidos às 9h30 da manhã e essa reunião será transmitida pelo canal da igreja no YouTube, este mesmo canal que você está vendo essa mensagem. E nós estaremos reunidos domingo após domingo, a partir das 9h30 da manhã, para que a experiência da mesa do Senhor se torne mais pessoal para você. Todos os domingos teremos alguns irmãos representando a igreja em Belo Horizonte. Então teremos um momento de louvor e junto nós partiremos o pão, incluindo você. E você, tendo confeccionado, tendo feito o seu pão no seu lar, reunida com a sua família, pode partir o pão com a bênção, né, dos presbíteros, com a bênção dos apóstolos, com a bênção dos irmãos responsáveis e apoiadores, com a bênção de todo o corpo. Então, neste domingo, a partir de 9h30, estaremos reunidos para louvar e com o fim de partir o pão. E nós queremos que você seja incluída. Nós iniciaremos às 9h30 e terminaremos às 10h05, porque o nosso intuito é que você tenha aí uns 10 minutinhos para poder ir até o banheiro, para poder beber uma xícara de café e desfrutarmos do falar profético. Então, nós não estaremos acompanhando o momento de louvor junto com o Instituto Vida para Todos, no canal do IVPT. Nós estaremos ligados no canal da igreja em Belo Horizonte, vamos ali louvar, partir o pão e logo depois nós vamos acompanhar a mensagem no canal do IVPT. O nosso desejo, o nosso coração é que você se sinta incluído, é que você se aqueça para a volta das reuniões. Estamos com muita saudade dos irmãos, queremos nos alegrar nessa experiência de fé, mas até lá, persevere. Jesus é o Senhor. Quero fazer uma oração em gratidão a Deus. Pai, nós nos aproximamos do Senhor pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Senhor, nós tomamos o Senhor, a sua obra, o seu sacrifício, como o caminho que nós trilhamos para nos achegar ao seu trono. Senhor, muito obrigado pelos irmãos que estão em seus lares. Obrigado pelas famílias, obrigado pelos filhos, obrigado pelos viúvos, pelas viúvas,
pelos irmãos solteiros. Incluímos todos neste único pão, para que a nossa experiência de fé, Senhor, seja progressiva e nós possamos nos alegrar semana após semana, até que todos venhamos estar juntos. Santifica-nos na sua palavra, santifica-nos na sua verdade, pois dependemos de Ti. Te louvamos e te agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. E ainda amanhã nós teremos pela manhã o Café com Deus e à noite nós teremos uma live de mulheres, que é uma live especial do Ministério de Mulheres com o título Mulheres que Semeiam e Frutificam. Não percam, vai ser amanhã, dia 11 de agosto, terça-feira, às 20 horas. Jesus é o Senhor. Amém.